Começando. Boa noite, pessoal. Hoje é dia 11 de dezembro. Estamos começando o nosso segundo conteúdo, que é didática. E hoje o tema que nós vamos estar trabalhando é rotina. E para isso eu já postei um texto no Classroom com este tema para que a gente possa estar lendo, compreendendo e montando a atividade que tem logo a seguir. Nós vamos agora comentar um pouco sobre o que é uma rotina na educação infantil. Lembrando que, anteriormente, nós falamos sobre a organização do tempo e do espaço, né? Que é algo que é importantíssimo, imprescindível dentro da educação infantil, para que haja o desenvolvimento do trabalho da melhor maneira e o mais organizada possível, né? Oferecendo às crianças que elas se tornem mais autônomas, né? Mais independentes na realização das atividades, certo? E para isso, hoje nós vamos começar a falar sobre rotina, que uma coisa, que é a organização do tempo e do espaço, está intrinsecamente ligada ou interligada com essa rotina que a gente acaba trabalhando na educação infantil. Então, rotina é a estrutura básica, é a espinha dorsal das atividades do dia. Isso o Matheus já deixou bem claro para a gente, né? A rotina diária é o desenvolvimento prático do planejamento, certo? É também a sequência de diferentes atividades que vão acontecer no dia a dia da creche, e esta sequência que vai possibilitar que a criança se oriente em relação ao tempo e espaço e se desenvolva. Essa rotina é um instrumento construtivo para a criança, pois permite que ela se estruture de uma maneira independente e autônoma, além de estimular a sua socialização. Por que então essa rotina é extremamente importante? Ali mesmo já falou, ela faz com que a criança adquira essa noção do tempo e do espaço. Porque para as crianças, gente, vocês sabem que é complicada essa noção de tempo, né? O ontem, o hoje, o amanhã, o agora, o depois. E tendo-se uma rotina, isso acaba se tornando óbvio, né? Acaba se tornando algo mais palpável, mais concreto, não é de nem ser palpável, não, mas de se sentir, de perceber. Então, a rotina é importantíssima. E a rotina, ela é composta por momentos diferenciados, de atividades diferenciadas, que podem também ser organizados de maneira diferente para crianças menores e crianças maiores. E essas atividades que fazem parte da rotina diária da creche, elas têm que levar em consideração alguns aspectos para que elas aconteçam. Que aspectos que são esses? Os biológicos, os psicológicos, os sociais e históricos. O que é isso, Sandra? Aspectos biológicos. Os aspectos biológicos nada mais é que as necessidades biológicas que nós temos. Seria a alimentação, a higienização, um repouso. Então, quando a gente está montando a rotina da creche de uma maneira geral, nós temos sempre que pensar que hora que a criança vai se alimentar? Quais são os horários? Que hora que a criança vai ter a sua higienização? Seria o banho, escovar os dentes, ou troca de fraldas, se for crianças menores. Que hora que a criança vai se alimentar, né? Que hora que vai fazer as suas atividades pedagógicas, enfim. Todos os aspectos são observados. E agora, mais especificamente, os biológicos. Os psicológicos, que é aquele que a gente tem que respeitar, como a gente estava falando anteriormente, o ritmo de cada um, certo? Então, eu tenho uma rotina, tenho, mas eu tenho que ter uma rotina que atenda ao ritmo de todos os alunos, e não só de um ou de outro. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade dentro da minha rotina. E os aspectos sociais e históricos, que diz respeito, como o próprio nome diz, a socialização, né, o ambiente ali das crianças e o que ela traz de casa, assim como os aspectos históricos, que envolvem a cultura, crenças, modos de viver, porque toda família tem as suas características próprias, então isso também tem que ser respeitado dentro daquele ambiente lá da instituição de educação infantil.
E é interessante aqui reforçar a ideia de que a rotina deve prever pouca espera por parte das crianças, porque vocês sabem que criança não espera. A criança ela quer agilidade, a criança quer que as coisas se desenvolvam rápido, não é verdade? Então a gente tem, quando planejar a nossa rotina, ter em mente que eu vou desenvolver X atividade, ou, por exemplo, é hora do soninho. Ah, as crianças vão dormir? Vão. Então, elas têm que chegar ali na sala que elas vão descansar, os colchonetes já tem que estar prontinhos, já tem que estar tudo organizado para elas chegarem e já irem se acomodando, enfim, descansar. Não é esperar chegar na sala, vou pegar um colchonete, espera aí, vou pôr ali para você dormir, não. Tudo aquilo que você vai usar dentro da sua rotina já tem que estar organizado, ok? E aquelas atividades também, gente, fazem parte da rotina, as atividades coletivas, como, por exemplo, a organização ou apresentação numa festa, num evento para os pais. E uma outra atividade coletiva que não envolve a comunidade escolar ou familiar é, por exemplo, quando as crianças vão brincar todas juntas no parquinho. Então, lá no parquinho tem X brinquedos. Você tem que organizar essas crianças e esse espaço para que as crianças, para que elas possam divertir, brincar no mesmo espaço ali, num determinado tempo e de maneira organizada. É uma atividade coletiva, não é uma atividade individual. Então, tem que ter essa organização, tem que ter todo esse cuidado. Se você for levar as crianças para fazer um tour, fazer um passeio, é, pelo bairro, conhecer alguma coisa, é uma atividade coletiva. Você vai precisar de ajuda de outros profissionais, é claro, e também das crianças, no sentido de como fazer combinados. Olha, nós vamos sair para dar uma volta aqui pelo bairro, mas não pode atravessar a rua, tem que pegar sempre na mão do coleguinha, tem que obedecer a tia. E nesse passeio você vai fazer a sua atividade a qual você se propôs, seja observar o entorno da instituição, seja ao observar o entorno da instituição, ver o que tem que aparece nesse entorno. Tem muitas casas, que cor tem as casas têm números, tem um mercado, tem uma loja, então tem tudo isso para a gente estar observando nessas atividades que podem ser realizadas coletivamente, certo? Temos também aquela atividade de cuidados pessoais. Por quê, gente? Porque na educação infantil, como vocês bem lembram, o cuidar e o educar caminham juntos. Então, ao mesmo tempo que eu cuido, como o próprio nome diz, cuidando mesmo, olhando, trocando uma roupinha, ajudando nas suas necessidades mais elementares, eu também estou educando, eu estou ensinando, eu estou aproveitando este espaço, esse momento, para poder passar algum conhecimento para essa criança dentro daquilo que a gente está trabalhando. E essas atividades de cuidar e educar, ela envolve o cuidado pessoal com a saúde, assim também como o bem-estar físico, psicológico e social da criança, ok? Então a gente está envolvendo todos os aspectos. Tem também a parte da alimentação, que é muito importante, que eu já falei. E nessa parte da alimentação, não é só o comer, não, viu, gente? É ensinar a criança a comer. Pegar um garfo, uma colher, se já tiver o uso da faca, ensinar a criança a utilizar a faca, como pegar o alimento e também ensinar essa criança a comer vários tipos de alimento, verduras, legumes, então ter uma alimentação saudável, que é o essencial nessa faixa etária, ok? O sono é outro aspecto muito importante. Por quê? Que faz parte da rotina das crianças na instituição. Mas nem todas as crianças conseguem dormir naquele momento do mesmo jeito. Então, seria o ideal que, para a criança que não consiga dormir, porque, enfim, ela não está preparada para dormir naquele momento e tal, ela teria uma outra opção. Mas a nossa realidade não é bem essa. Na hora do sono, é a hora do sono e todas as crianças têm que dormir. Chega uma determinada etapa aí desse trabalho, dessa rotina, em que eles vão adquirindo essa rotina propriamente dita. Então, na hora que chega na horinha do sono, eles já estão com sono mesmo. É raro uma criança ou outra ficar acordada.
mas caso fique, deveria haver um espaço para que ela pudesse ficar acordada fazendo uma outra atividade, ok? E importante também que as crianças nunca devam dormir sem a presença de um adulto, porque pode acontecer, gente, qualquer eventualidade. E hora do descanso do soninho, o soninho é o descanso das crianças, e não do monitor, e não do responsável que está ali para cuidar dessas crianças. O momento do banho é também muito especial para as crianças de creche. E esse momento, gente, não é só chegar lá, passar água, sabão, pronto, acabou o banho, não. É um momento de conversa, um momento lúdico, um momento prazeroso, aonde você vai dar o banhinho na criança, um banhozinho gostoso, né? Se for um bebê, você vai brincar com esse bebê e falar, cadê a mãozinha, cadê o pezinho? Igual a gente, que é mãe, faz com os filhos quando eles são pequenos. E se eles são maiorzinhos um pouco, a gente vai ensiná-los a se cuidar. Então você vai dando banho, mas ao mesmo tempo você vai ensinando, ó, esfrega aqui, limpa ali, ó, seu pezinho tá sujo. Nossa, olha, aí vai dando nome também, olha sua orelhinha, onde está a orelha? Vamos limpar a orelha, o pezinho. E vai aproveitando para também estar aí trabalhando conteúdos pedagógicos propriamente dito. Mas esse momento tem que ser muito prazeroso, muito gostoso, certo? E o adulto deve coordenar inúmeras atividades com as crianças para que esse momento torne-se interessante e que ela possa ter vontade de estar participando, no caso do banho, né? Ter prazer em tomar banho, se sentir bem, tá? As atividades livres. Essas atividades livres e que fazem parte da rotina, elas têm que ser feitas com uma programação diária e com todos os grupos de crianças. Devem ser sempre bem interessantes e o próprio professor, monitor, enfim, intervém nessa coordenação dessas brincadeiras, que geralmente essas atividades ao ar livre são brincadeiras, quando for necessário, mas só quando for necessário. No restante, deixe as crianças que se interajam e resolvam seus conflitos individualmente, sozinhas. Você, enquanto educador, enquanto professor, vai interferir só se acontecer algum conflito muito sério, muito importante, né? E aí sim vocês vão lá e interferem, né? Procura mediar a situação e não resolver o assunto, e sim mediar, porque eles é que têm que aprender a resolver os seus conflitos e suas dificuldades, viu, gente? Nessas atividades livres e que fazem parte da nossa rotina também. E não nós chegarmos lá e tentarmos resolver essa situação para as crianças e não deixá-las criarem autonomia para poder cuidar da sua vidinha, né? Isso, gente, são as atividades que fazem parte da rotina da educação infantil, dentre outras que cada instituição, cada profissional tem dentro do seu trabalho, dentro do desenvolvimento das atividades que devem e que são desenvolvidas ali na instituição, certo? Mas as principais são essas que a gente acabou de falar. A higienização, a alimentação, a horinha do sono, né? Brincadeiras livres, brincadeiras dirigidas, e que é através dessas atividades, dessa rotina, que nós vamos estar desenvolvendo nossas crianças num sentido mais amplo, ok?